Reis, capítulo de número 17, verso de número 1, que diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Diga assim: nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Para ficar gravado, irmão, diga assim: nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Senta adorando o nome do Senhor. 12 meses, 12 semanas de plantação para 12 meses de colheita. O versículo que nós acabamos de ler trata-se de uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Quem é que nunca ouviu falar, a saber, acerca deste profeta por nome Elias? Elias, o tisbita, Elias da cidade de Tisbé, ou de Tisbe, como você preferir. O interessante é que Elias, ele é chamado por Deus ao ofício de profetizar na sua presença. E a primeira verdade que eu aprendo na vida deste profeta é que ministério começa pequeno. Deus, ele sempre pega alguém de baixo para colocar em cima. Deus, ele sempre pega algo pequeno para se tornar grande. Quando eu olho à luz da Bíblia Sagrada, o único que já nasceu grande foi Adão e deu problema. Então Deus pega alguém pequeno para colocar e assentar entre príncipes. Quem é que não se lembra? Ele diz na sua palavra que ele pega o pobre do pó e do monturo e coloca para assentar entre príncipes. Elias de Tisbé, ou tisbita, moradores de Gileade, ele sai de uma cidade pequena. Eu percebo que Elias está profetizando em Tisbé, cidade pequena. Elias está profetizando na cidade pacata. Parece que eu vejo Elias na cidade pequena profetizando: assim diz o Senhor, e Deus operando. Na cidade pequena, Elias está profetizando: assim Deus vai fazer, e Deus está operando, porque Deus é com ele. Elias começa o seu ministério numa cidade pequena, numa cidade pacata, porque assim, irmão, ministério começa de baixo. É igreja pequena, ministério pequeno, pregação pequena, adoração pequena, mas o Espírito de Deus vai envolvendo, e aquilo que era pequeno vai se tornando grande diante da presença do Senhor. Eu já quero abrir um parênteses aqui nesta noite, porque alguém que me ouve está olhando e está dizendo: pastor, há muito tempo eu fui chamado, mas o meu ministério não cresce, não desenvolve. Fica tranquilo, irmão, porque esse negócio de crescer da noite para o dia não vai dar certo. O grandão está na casa e está dizendo: permita que eu opere passo a passo na tua vida, e você vai viver milagre diante do meu altar. Olha para alguém que está do teu lado e diga para ele: na presença de Deus é um degrau após o outro. É o que ele mostra para Jacó, uma escada. Deus não mostra elevador, escada. Deus está dizendo: Jacó, quer andar na minha presença? Um degrau após o outro. Sabe o que a gente está vendo muito por aí? A pessoa dorme, Camila, dorme diácono, quando ele acorda é apóstolo. Ele dorme presbítero,
presbítero, quando ele acorda é bispo. Aí você pergunta: onde você foi consagrado? Ele olha e diz: lá no Monte dos Milagres, lá no Monte do Pessu, lá no Monte do não sei da onde. Oh meu Deus do céu, mas o grandão está na casa e está dizendo: ministério na minha presença é um degrau após o outro. Eu vou te firmar diante do meu altar, diante da minha presença. Vai ter constância, vai ter firmeza, vai ter ministério de verdade, para a honra e a glória do meu santo nome. Aleluia. Elias começa na cidade pequena, cidade pacata. Deus começa a levantar Elias. Perceba que ele sai de Tisbé, e quando ele sai de Tisbé, ele vai profetizar diante de Acabe. Ele sai da cidade pacata e vai profetizar diante de um rei. Ele sai da cidade pacata e vai profetizar diante do palácio. Olha só, Elias subiu de nível, e eu não vejo problema nenhum em Deus elevar o homem. Eu não vejo problema nenhum em Deus exaltar o homem, porque Deus tem honra. O problema é a maneira que você vai se portar diante daquilo que Deus está te dando. O problema é a maneira que você vai se comportar diante daquilo que Deus está colocando sobre as tuas mãos. Porque tem gente que tem esse problema. Deus não pode dar um pouquinho de unção que ele já começa a se achar alguma coisa. Deus não pode dar um pouquinho de autoridade que ele começa a pensar que é a última Coca-Cola do deserto. Deus não começa a dar umas agendas, ele começa a achar alguma coisa. Mas o grandão está na casa e está dizendo: ei, eu vou te elevar, mas permaneço mesmo, a mesma, na minha presença. Elias sai de Tisbé e vai profetizar no palácio. Qual é o problema, pastor? É que em Tisbé Elias está profetizando: assim diz o Senhor. Na cidade pequena Elias está profetizando: assim diz o Senhor. Na cidade pacata Elias está profetizando: assim diz o Senhor. No anonimato Elias está profetizando: assim diz o Senhor. Mas diante de Acabe, Elias bate a mão no peito e diz: segundo a minha própria palavra, não vai cair gota de água e nem orvalho. Ele profetizou segundo a palavra. Parece que eu vejo Deus lá em cima olhando e dizendo: profetizou segundo a própria palavra. Fica tranquilo, depois eu trato contigo. Eu vou cumprir a tua palavra, eu vou cumprir o que você está profetizando, eu vou cumprir o que você está falando. Porque Elias quis resolver do seu jeito. Por quê? Porque naquela época Acabe decidiu sair do centro da vontade de Deus. Acabe decidiu irritar a Deus. A Bíblia diz que Acabe foi tão mal que ele foi pior do que os reis que lhe antecederam. A Bíblia diz que Acabe estava fazendo tudo aquilo para irritar o Senhor. O camarada é louco. A Bíblia diz que se não bastasse ele está fazendo tudo o que desagradava a Deus, a Bíblia diz que ele casa com Jezabel, filha de Etibaal. A Bíblia diz que se não bastasse ele casar com Jezabel, ele vai construir um bosque de adoração a Baal. Acabe agora está se prostrando diante de Deus estranho. Acabe foi vocacionado como rei de Israel. Qual era a função do rei naquela época? Era trazer o povo para o centro da adoração do Senhor. Mas Acabe agora está levando o povo para adorar Baal, para se curvar a Baal. Aí sabe qual era a notícia daquela época? Que Baal mandava chuva. Baal era o Deus da fertilidade. Então Elias vem debaixo da autoridade de Deus dizendo: não vai cair chuva, não vai cair orvalho, segundo a minha palavra. Pastor, me explica para mim entender.
Irmão, eles estavam entendendo que a chuva descia por causa de Baal. Eles estavam acreditando que a chuva descia e molhava a terra por causa de Azera. Na mente deles eram os deuses da fertilidade. Mas agora está chegando o profeta cheio da autoridade dizendo: não vai chover, 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 não vai chover. E se não cai chuva, pastor, se não cai orvalho, eu quero ver a plantação dar certo, eu quero ver a colheita dar certo. Irmão, eu não vim trazer meias palavras, mas eu vim ser bem direto aqui nesta noite. Não adianta eu dizer que você vai plantar, que você vai colher e vai viver a promessa de Deus, se não tiver no centro da vontade do Senhor. Se não tiver no centro da vontade de Deus, não acontece, não dá certo, não prospera, não prospera. Aleluia. Eles acreditavam que Baal e Azera eram os deuses da fertilidade. Acabe estava cercado de profetas mentirosos. Havia 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera. Havia vários profetas que tinham se corrompido, e diante de Acabe eles profetizavam assim: fica tranquilo, porque Baal vai mandar chuva. Fica tranquilo, porque Baal vai mandar orvalho. Fica tranquilo, porque Baal vai abrir os céus e vai acontecer milagre. Sabe qual é o problema da nossa geração? Está acostumado com o profeta que abre céu, está acostumado com o profeta de chave de carro, está acostumado com o profeta que profetiza a porta aberta. Mas o grandão está na casa e está dizendo: Daniel, eu vou levantar profeta de verdade, que profetiza céu fechado. Profetas de verdade o Senhor vai levantar nesses últimos dias. Deixa eu te dar um recado de Deus aqui nessa noite. Se um profeta se levantar, profetizar na sua vida e acertar 90% ou 99% e errar 1%, descarta, porque não é profeta de Deus. Deus não erra, Deus não falha, não se engana, Deus é verdadeiro. Aleluia. Profetas por aí que está profetizando, irmão, como se estivesse jogando na Mega Sena. Olha para a pessoa e diz: eu vejo você no vale. Irmão, está cheio de gente no vale. Eu vejo você na prova. Tem muita gente na prova. Só de chegar no mercado e um pacote de café está R$25 já é prova. Profetas que profetizam segundo aquilo que está diante dos seus olhos. Profetas que profetizam segundo aquilo que está vendo no Facebook. Profetas que profetizam segundo aquilo que eles sabem que está acontecendo. Mas o grandão está na casa e está dizendo: os profetas verdadeiros profetizarão o escondido, o oculto, que eu só revelo para quem é de verdade. Aleluia. Então Acabe está rodeado de profeta de mentira.
E parece que os profetas de mentira agradam mais, né? Porque os profetas de mentira vai dizer: continua do jeito que tu está. Certa feita, uma irmã que congregava comigo estava vivendo uma situação muito complicada na sua vida. E os profetas diziam: continua do jeito que você está. Eu tenho me agradado da maneira que você está. Ela me procurou e disse: pastor, eu estou só o sangue do Cordeiro. Eu estou me arrastando e tentando permanecer de pé. Eu reconheço que eu falhei com meu Deus, estou falhando com Ele. Mas alguns profetas têm se levantado e falado e profetizado para me permanecer da mesma forma, porque Deus está se agradando. Eu olhei para ela e disse: é porque não é profeta de verdade, é profeta de mentira. Porque profeta de verdade profetiza aquilo que Deus manda ele profetizar. Eu quero liberar uma palavra aqui neste altar nesta noite: que o sangue do Cordeiro extermine todos os profetas de mentira. Que nesta noite os profetas de mentira caiam por terra e o nome do Senhor seja glorificado. Joga a mão direita para cima, irmãos. O grandão está na casa e está dizendo: profetas que estão tentando enganar a minha igreja cairão por terra, serão envergonhados, serão extintos para a glória de Deus. Elias sai de Tisbé, não para ser mais um profeta, não para ser uma Maria vai com as outras. Elias vai profetizar aquilo que ele aprendeu a profetizar na presença de Deus. E a profecia é: não vai chover. A profecia é: não vai cair orvalho. Porque tem momento que Deus tem que ir na raiz do mal. Tem momento que Deus tem que ir naquilo que está errado. Porque não adianta, irmãos, a gente viver atrás de uma capa e no arrebatamento a gente ficar. Não adianta levar uma vida de pecado e no arrebatamento ficar. Não adianta levar uma vida de qualquer maneira e ficar no arrebatamento. O grandão está na casa e está dizendo: vou levantar profetas que confrontam o pecado. Eu vou levantar. Aleluia. Acabe está vivendo uma vida imoral. Acabe está longe da presença de Deus. Acabe está se curvando diante de Baal. Acabe está fazendo tudo o que desagrada a Deus. Irmão, qual seria a mensagem de um profeta verdadeiro? Elias vem para confrontar. Elias vem para entregar a mensagem como ela é. Elias vem para liberar aquilo que Deus colocou no seu coração. Ele não perde tempo e diz: não vai chover. Talvez você está aqui nesta noite dizendo: Deus, eu quero plantar, porque eu quero colher. E a pergunta do Espírito Santo é: como está a sua vida? Como está o seu altar? Eu não vim para falar de você, vou falar de Acabe. A Bíblia diz que o altar estava quebrado. A Bíblia diz que o altar de Acabe estava em ruínas. Deus chegou para acabar com a festa do diabo. Deus chegou para colocar as coisas no lugar. Deus chegou para fazer milagre. A Bíblia diz que
Elias profetiza. O que eu acho interessante, aleluia, quem sabe Elias profetiza, alguém está olhando e está dizendo: o profeta está equivocado, Baal é o Deus da chuva, Azer é o Deus da fertilidade, esse profeta se equivocou. Mas a Bíblia diz que passa uma semana, passa um mês, passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos e 6 meses, e não cai uma gota de água e nem orvalho. Sabe o que é isso? Quando o profeta é de verdade, a profecia se cumpre, a palavra se cumpre, porque Deus não mente. O que temos de pessoas frustradas, o que temos de pessoas querendo desistir do ministério. Alguém entrou na minha rede social e disse: pastor, eu gosto de fazer missões, eu gosto de fazer a obra, Deus falou que ia fazer na minha vida, mas o tempo se passou e nada aconteceu. Eu disse do outro lado: ei, se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai fazer. Se Deus falou, vai acontecer. Mas se foi profeta de mentira, eu sinto muito, não vai se cumprir, não vai acontecer, porque Deus não dá sua honra para ninguém. Aleluia. Então para de basear-se em falsas profecias, em falsas promessas. Pessoas que perdem tempo em live de revelação, que para ser revelado é só compartilhar, que para ser revelado é só deixar um comentário. Pessoas que entram na minha rede social e perguntam: pastor, o senhor cobra quanto para fazer uma oração? E eu respondo do outro lado: eu não cobro para fazer oração. Ela diz: mas eu perguntei para outro pastor e ele diz: faz o pix de R$250 que eu vou orar pela sua vida, para Deus fazer milagre. Irmão, se alguém cobrar para orar por você, é profeta de mentira, é profeta de Baal. Mas o Espírito de Deus vai fazer um limpa. Aleluia. E o maior problema é que tem gente pagando. Às vezes a gente está passando ali a rede social, quando cai numa dessas lives tem 1000 pessoas lá. Aí você fica só um pouquinho, irmão, para ver lá o que está acontecendo nos comentários, o povo desesperado. Eu estava pastoreando uma igreja no Goiás. E às vezes, irmão, para fora o povo é muito supersticioso. E tinha um jovem, ele não tinha muito conhecimento, pastor, e ficava com esse negócio de live. Eu falei: eu vou mostrar para ele o que é isso. Que ele chegou todo encantado que tinha participado dessa live. Eu falei: vai lá, meu filho, então entra aí e comenta que você vai ver, porque comentar tem revelação. Aí ele comentou, o camarada começou a falar algo que não tinha nada a ver com a vida dele. E disse: olha, fica tranquilo, porque já estou preparando a esposa. Ele era casado. Então, irmãos, o que tem de gente se enganando com profeta de mentira. Eu não sei se Deus vai levantar um Elias, eu não sei se Deus vai levantar um Eliseu, eu não sei se Deus vai levantar um Isaías, porque parece que sempre, Caio, os profetas de mentira são em mais quantidade. Parece que os profetas caloteiros são em mais quantidade, mas eu não sei se Deus vai levantar 1 ou 2 ou 3 profetas de verdade. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que aonde tiver profeta de verdade, profeta de mentira não vai ter voz ativa, profeta de mentira não vai profetizar mentira, porque Deus vai dar vitória.
dizendo vai se cumprir não. Mas o tempo se passa e a profecia na boca de Elias se cumpre, porque era uma profecia de verdade. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: fica tranquilo, porque se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Se Deus falou, Ele vai cumprir, irmãos. Deus não está olhando de qual família você veio. Deus não está olhando para a sua conta bancária. Deus não está olhando para o grau de escolaridade que você tem. Deus não está olhando qual é a sua posição nesse exato momento. A verdade é que quando Deus escolhe, está escolhido e ponto final. E o que eu acho lindo é que Deus não resiste um coração quebrantado diante da sua presença. Se tem uma coisa que Deus não resiste é oração. Se tem uma coisa que Deus não resiste é jejum. Se Deus não resiste é pessoas que se dobram diante da sua presença. O que eu acho interessante, que a minha mãe, ela não tem estudo nenhum, ela mal assina o seu nome, foi a primeira que se converteu na nossa família, mas algo ela aprendeu muito bem: orar, buscar diante do altar do Senhor. O interessante é que enquanto ela adorava a Deus, alguém dizia: o teu filho não vai dar em nada. Enquanto ela buscava o Senhor, alguém dizia: dos 17 anos ele não passa. Enquanto ela estava na presença de Deus, alguém falava: ele vai morrer. Mas Deus sempre falando com ela da maneira que ela poderia entender. Ela ia para a igreja, adorava o nome do Senhor, glorificava o nome do Senhor. Quando ela chegava em casa, notícia: o seu filho foi preso outra vez. Aí ela ia para a igreja, aí lá dentro da igreja Deus levantava profeta de verdade, olhava para ela e dizia: fica tranquilo, o teu filho está naquele presídio, mas eu estou cobrindo ele com um manto de glória, eu estou escondendo ele diante da minha presença. Quando eu estava em casa de madrugada, ela pegava o azeite, conseguia me ungir da cabeça à planta dos pés e dizia: salva o meu filho, opera algo na vida do meu filho. Sabe que Deus está dizendo aqui nesta noite? Ei, a promessa ainda está de pé. O diabo pensou que tudo estava acabado, mas o grandão está na casa e está dizendo: prepara para viver milagres. Eu não sei porquê, mas nesta noite o meu coração está fervendo para liberar uma palavra deste lugar. O diabo está tentando matar alguém, mas o grandão está na casa e está dizendo: eu vou cobrir com o meu manto, eu vou salvar e vou levantar diante da minha presença. Edelebra calabrachúria, edelebra canto eu comendaia sebe que minaia, o rabacante eu cominaia sebe que Deus não atrasa. Edelebra calabrachúria, Deus não adianta. Deus só chega na hora certa. Deus só chega na hora certa. Deus só chega na hora certa. Eu vou abrir a boca e vou profetizar: Deus vai te surpreender. Abri essa igreja lá no Sol Nascente por causa de uma alma. A mãe orava pela salvação dele, há mais de 10 anos desviado, e quando eu o conheci, ele disse que não acreditava mais em Deus, estava no fundo do poço.
conquistei uma amizade com ele e comecei a levar ele para tudo que era agenda. Aonde eu ia pregar, ele ia. Boné à barreta, camisetão, jaquetão, cordão no pescoço. E quando alguém me apresentava, dizia: está aqui o pastor Daniel e está ali os seus obreiros. Eu achava até engraçado. E ele ficou quase 3 meses andando comigo. E Deus me deu uma mensagem sobre Jeremias no fundo do poço. E quando eu terminei aquele sermão, ele disse: pastor, eu quase aceitei Jesus. Eu disse: quase não vale. Ou aceita ou não aceita. E chegou um belo dia, ele aceitou a Jesus como o único suficiente salvador da sua vida. Mas ele participava e era um dos líderes daquelas gangues de torcida organizada. E a maioria dos seus inimigos ficava ao lado da igreja que eu pastoreio. E ele disse: pastor, não tem como eu ir para lá. Como é que eu vou para lá? E uma das poucas vezes que ele ia, ele botava um capu, fechava, só ficava o olho, botava a máscara, não dava nem para saber quem estava dentro daquela roupa. E Deus colocou no meu coração para me abrir esta congregação. Com uma semana ele decidiu desviar. Na sexta-feira, pegou uma bicicleta emprestada. Quando ele está saindo, a polícia abordou, a bicicleta era roubada, ele foi preso. Ficou sexta, sábado, domingo. Segunda-feira ele saiu. Voltou para a igrejinha. Reconciliou com o Senhor. E Deus começou a fazer uma grande obra. Ele olhou para mim e disse: pastor, nunca mais. Eu quero voltar para esta vida. E eu queria muito me batizar. E há um mês atrás eu batizei ele. Deus está fazendo uma transformação na vida dele. Ele disse: pastor, não estou mais preocupado. Eu vou para a igrejinha e vou para a igreja também no Penorte, porque Deus está comigo. Eu quero liberar uma palavra profética aqui na vida de alguém, porque quem sabe alguém está aqui nesta noite, mas tem alguém lá na sua casa que alguém até profetizou uma profecia maldita, dizendo que ele não vai se libertar, que ele não vai se levantar, que Deus não vai fazer uma obra na vida dele. Mas eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Ei, Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel. Elias profetiza: não cai uma gota de água nem orvalho. E Deus dá uma ordem para Elias, dizendo: vai para o Querite e se esconde. A palavra Querite no original significa cortar e colocar no tamanho certo. Perceba que quando Elias sai de Tisbé, em Tisbé ele está profetizando: assim diz o Senhor. Diante do palácio ele está profetizando segundo a sua própria palavra. Deus leva o profeta para Querite, cortar e colocar no tamanho certo. Deus não está procurando o profeta grandão. Deus não está procurando o profeta que quer aparecer. Deus não está procurando o profeta que quer que o seu nome seja maior do que o nome de Jesus. Deus está procurando profetas como João Batista, que profetiza: importa que ele cresça e que eu diminua, importa que ele apareça e que o nome dele seja glorificado. Eu quero liberar uma palavra aqui nesta noite. Deus não está procurando profeta grandão. Deixa eu liberar uma palavra mais pesada ainda. Deus também não está procurando aquele tipo de profeta que se acha insignificante, com espírito, aleluia, se achando o menor da casa. Não, o grandão está na casa e está dizendo: eu não quero nem profeta grandão e nem profeta pequeno. Eu quero profeta que esteja do tamanho certo para cumprir a palavra diante da minha presença, para fazer o que eu quero que ele faça. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: se Deus quiser,
Ele vai te levar para o querite, para te cortar e te colocar no tamanho certo. Aleluia. Deus não quer profeta grandão, não. Tem gente que cresceu demais, irmão. E é um perigo crescer demais. Deus também não quer que eles fiquem, não. Deus quer a pessoa do tamanho certo. Aleluia. Ele vai para o querite, ele passa por Sarepta, até o momento que ele chega no Carmelo. Elias chega no Carmelo e faz um desafio. Qual é o desafio? Elias olha para aquele povo, irmão, porque o povo está indeciso. O povo está indeciso porque implantaram na mente deles que Baal era Deus. Implantaram na mente deles que eles estavam prosperando porque Baal mandava chuva. Implantaram na cabeça deles que Azera era a deusa da fertilidade. Então a plantação estava dando certo, a colheita estava dando certo, porque Baal e Azera estavam prosperando. Os profetas de Baal e os profetas de Azera profetizavam isso. Os profetas que se corromperam profetizavam isso. Mas Deus tem que profetizar, tem que levantar um profeta de verdade para profetizar a sua palavra como ela é. Porque se Deus não levanta Isaías para ir até a casa de Ezequias, ele ia morrer debaixo do seu pecado. Mas aí Deus levanta um profeta de verdade, porque profeta de mentira, que profetiza segundo a aparência, quando me vê com um terno brilhoso como esse, vai querer profetizar bênçãos, chave de carro, de casa e coisas mais. Mas o grandão está na casa e está dizendo: Daniel, eu vou levantar profetas desta última geração, eu vou levantar profeta nesses últimos tempos, que não profetizam segundo aquilo que está diante dos seus olhos, mas que vai profetizar a minha palavra como ela é. A Bíblia diz que Isaías chega diante do rei. Quem sabe diante do rei alguém profetizou porta aberta, quem sabe diante do rei alguém profetizou coisa boa. Mas Isaías olha para Ezequias e diz: assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque senão você vai morrer e você não vai viver. Você vai morrer e não vai viver. Vai morrer e não vai viver. Aleluia. Quando ele recebe a profecia e sabe que o profeta que profetizou é profeta de verdade, ele sabe que a profecia vai se cumprir. O texto diz que Ezequias vira o rosto para a parede. Que Deus levante profetas de verdade para pregar contra o pecado, para pregar contra a mentira, para pregar contra a prostituição, para pregar contra tudo aquilo que não presta, para que Ezequias volte o rosto para a parede. A Bíblia diz que Ezequias começa a orar e chorar diante do Senhor e derramar muita lágrima. Que as profecias dos nossos púlpitos não seja para levantar o ego de alguém, mas que as profecias do nosso púlpito seja para que a pessoa tenha arrependimento, seja para que a pessoa coloque o altar em ordem, seja para que volte ao primeiro amor, e o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Quando ele profetiza, o texto diz que Deus dá uma ordem a Isaías dizendo: volta. E quando eu olho para esse texto, eu tenho certeza que Isaías pensou: é para velar o corpo, é
para enterrar Ezequias, porque Deus falou que ia matá-lo. E Deus deixa bem claro, irmão, na sua palavra, que a única coisa que Deus se arrepende é de fazer o mal contra a sua imagem e a sua semelhança. Eu quero liberar uma palavra aqui nesta noite. Quem sabe você caiu, quem sabe você se lambuzou no pecado, mas o grandão está na casa e está dizendo: ei, se levanta nesta noite, sacode a poeira, levanta a cabeça. Deus tem perdão para você. Deus tem. Aleluia. Elias olha para aqueles profetas de mentira e diz: o Deus que responder com fogo será Deus. O Deus que responder com fogo será Deus. Eles começam a orar de manhã até meio-dia. A oração é: Baal, responde. Baal, fale alguma coisa. Baal, manda fogo. De manhã a meio-dia não tem resposta, porque os deuses que eles acreditavam são os deuses que estão registrados no Salmo de número 115. Tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem mão, mas não apalpa. Tem pé, mas não anda. Agora o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve, ele tem pé e anda. Porque os discípulos dizem nos evangelhos que eles estavam dentro da embarcação, quando de repente ele vem caminhando por cima das águas. Ele tem mão e apalpa, porque em meio a uma tempestade, a Bíblia diz que Pedro está afundando. Ele estende a mão e resgata Pedro do fundo. A Bíblia diz, porque João deixou registrado, que ele tem olhos e vê, porque os seus olhos são como chama de fogo. João deixou registrado que da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Isaías deixou registrado que os seus ouvidos não estão agravados para que possa ouvir. Então Deus que você serve tem pé e anda, tem mão e apalpa, tem olhos e vê, tem boca e fala, tem ouvido e está aqui nesta noite te ouvindo. Ele vive, está vivo, ele reina. Aleluia. Elias está olhando para o cenário e dizendo: clama mais alto. Talvez ele esteja dormindo e vai acordar. O seu não dorme e nem cochila. Elias está dizendo: vai, grita mais alto, porque ele está viajando. O seu é onipresente. Ele vai até Saul e diz assim: Saul, ele vai até Samuel e diz assim: Samuel, enche o teu chifre de azeite e vem. Olha que mistério. Ele está com Samuel dizendo: enche o chifre de azeite. Eu estou aqui contigo, Samuel. E vem para onde? Vem para onde Davi está, porque eu estou onde você está, eu estou onde Davi está. O Deus que você serve está aqui, mas está acompanhando o teu parente lá, está acompanhando a tua parentela lá, porque ele está em todos os lugares, em todo o tempo. Aleluia. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele disse que estaria aqui presente conosco. A presença dele é real neste lugar, e aonde a presença dele está, cadeias são quebradas. Aonde a presença de Deus está, milagre acontece, cura acontece. Eu já quero profetizar: receba a tua cura, o teu milagre, a tua libertação, transformação. Pega, porque Deus é fiel.
Chega a vez de Elias. Elias olha para o povo que está indeciso e fala a seguinte frase: se Baal for Deus, continue adorando a Baal, mas se o Senhor é Deus, reconheça o seu poderio. A Bíblia diz que Elias arruma o altar que estava em ruínas. Está começando hoje, pastor, essa campanha? 6º dia. 12 semanas de plantação para 12 meses de colheita. Israel estava plantando, sim ou não? Sim. Israel estava plantando. Israel estava arando a terra. Israel estava lançando a semente. A única coisa que Israel estava fazendo errado era depositando a sua fé no Deus de mentira e depositando a sua crença em profetas de mentira. Aí Deus levanta um profeta de verdade para dizer: vocês podem até arar a terra, vocês podem até lançar a semente, mas Deus vai fechar o céu. E Deus me chamou para ser profeta de verdade, e eu não posso profetizar mentira. Então eu vim aqui debaixo da autoridade de Deus para dizer para alguém: você pode até plantar por 12 semanas para tentar colher por 12 meses, mas o grandão está na casa e está dizendo: só vai colher se colocar o altar em ordem, só vai viver milagre se o altar estiver em ordem. Elias entendeu isso muito bem. Elias olhou para o altar, viu o altar quebrado, viu o altar em ruína. Parece que eu vejo Elias dizendo no seu coração: altar quebrado não desce fogo, altar quebrado não desce presença, altar quebrado não tem manifestação do Espírito Santo, altar quebrado não tem cura, altar quebrado não tem transformação, altar quebrado não tem libertação, altar quebrado o Senhor não habita. Mas o grandão está na casa e está dizendo: aonde tiver o altar restaurado, eu vou visitar com fogo, com presença, com graça. Aleluia. Elias restaura o altar. Parece que eu vejo Elias restaurando o altar, irmãos, e se lembrando do Querite, aonde Deus cortou ele e colocou do tamanho certo. Aí diante do altar, Elias não vai profetizar segundo a sua palavra. Diante do altar parece que eu vejo Elias se humilhando um pouquinho mais, parece que eu vejo Elias se curvando um pouquinho mais, parece que eu vejo Elias reverenciando a Deus um pouquinho mais. O que Elias vai dizer, Caio? Elias vai olhar para o altar, vai olhar para o céu e dizer: Senhor, que todo este povo saiba que não homem, que todo este povo saiba que não profeta, que todo este povo saiba que não sacerdote, mas que todo este povo saiba que o Senhor me chamou. E se eu estou aqui hoje é porque foi o Senhor que me chamou, foi o Senhor que me vocacionou, foi o Senhor que me disse: levanta e profetiza diante da minha presença. A Bíblia diz que Elias faz uma oração muito simples: quando de repente desce fogo do céu, consome o holocausto, consome as pedras, consome a água. Sabe que Deus está dizendo aqui nesta noite: aonde tiver altar tem presença, tem fogo, tem graça, tem virtude e manifestação.
Quando o povo vê essa manifestação de Deus, o povo fica de boca aberta e começa a clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O altar de Baal está sendo quebrado, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Os altares de mentiras estão sendo quebrados, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Os profetas de mentiras estão sendo mortos a fio da espada. Enquanto tiver uma igreja que reconhece Deus como Senhor, profetas de mentiras cairão por terra, morrerão a fio da espada, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Se coloca de pé nesta noite. Orabacala brachure comandaraia céu é quebinaia. Edelebra calabracão chocobiandaia céu é quebinaia. Edelebra calabraia mantioforga. O grandão está na casa e está dizendo: se você plantar, você vai colher na minha presença, diz o Senhor dos exércitos. Deus vai levantar uma geração, oh glória, que vai plantar e vai colher. Aleluia. Deus vai levantar uma geração, aleluia, que vai colher os sonhos, os projetos, porque Ele é fiel. E eu quero ter certeza que nesta noite já tem gente dizendo: Senhor, eu vou começar a colocar o meu altar em ordem, eu vou começar a colocar minha vida em ordem, porque eu quero colher tudo que o Senhor tem plantado, projetado na minha vida. Nesta noite o grandão está na casa e está dizendo: se você crer, a partir desta noite tem novidade de vida, tem milagre, tem conquista que vai descer do céu para você. Aleluia. Diga assim nesta noite. Diga: nesta noite eu vou plantar e eu vou colher, porque Deus é fiel. Eu quero profetizar aqui nesta noite que vidas aqui neste lugar viverão o sobrenatural do Senhor. Eu gosto tanto, irmão, do trocadilho entre Penina e Ana, porque todo ano Penina gera, Ana não gera, mas o texto diz que certa feita Ana sobe para Siló diferente. Ana se curva diante do altar de Deus e clama a Deus com sinceridade. Aí Deus abre a madre de Ana. A Bíblia diz que 9 meses depois Ana dá à luz um filho varão. Aí ela agora vai levar este menino para o sacerdote Eli. Quando ela entrega o menino para Eli, a Bíblia diz que o menino é conhecido como Samuel. Samuel vai crescer na casa do Senhor. Aí Samuel se torna profeta, Samuel se transforma em sacerdote e Samuel se transforma em juiz de todo Israel. Sabe o que eu acho interessante? Que toda vez que eu subo no púlpito para pregar a palavra do Senhor, eu tenho que liberar esta palavra dizendo: Samuel foi profeta, Samuel foi sacerdote e Samuel foi juiz. Se alguém souber, pastor, manda anotar no papel o nome dos filhos de Penina, porque até hoje eu não sei, mas o nome do milagre de Ana é Samuel. Eu disse no começo da mensagem que Deus não atrasa e Deus não adianta. Quem sabe alguém está olhando para você e está dizendo: o que adianta você ir para a igreja, escutar um pregador daquele barulhento? O teu milagre não acontece, o teu milagre não chega, a tua bênção não chega, está demorando. Mas eu saí lá da Ceilândia para dar uma resposta para alguém: o teu milagre não está demorando. Pastor Daniel, o que está acontecendo? Deus só está caprichando naquilo que Ele vai te entregar.
Joga a mão direita e eu encerro agora. Vai para casa de posse desta palavra. Deus não está demorando, mas Deus está apenas caprichando naquilo que Ele vai fazer. Deus só está caprichando. Você não plantou? É delebracamassúria. Você não preparou a terra? É lebacalamaia. Então prepara para colher diante do altar de Deus. Deixa eu ver se tem alguém que acredita. Mão direita para cima. Joga a esquerda também. Aplauda, exalta, glorifica o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Maravilha, irmãos. Toma posse do que Deus lhe entregou nesta noite. Irmão, sexta-feira tem escola bíblica. Está uma bênção a escola bíblica. Deus está usando os professores de uma forma tremenda. Você que puder estar